Bom dia, bom dia. Bom dia, mulheres. Sejam bem-vindas à nossa roda de segunda-feira. Com um pequeno atraso, com problemas técnicos do lado de cá, mas vamos lá. Mercúrio retrógrado só começa dia 2 e eu já tô sentindo aqui. Meu computador ligado, a tela do YouTube, tudo pronto para eu entrar. E ele desligou. E agora ele tá ali assim, ó, rodando e eu não consigo entrar. Que bom que a gente tem esse canal aqui também e a gente não vai ficar sem nossa roda, né? Já avisei as mulheres de lá para virem para cá e a gente começa aqui. Vou avisar nos grupos, minhas queridas. Vocês me dão só um minuto, desculpem o transtorno. Não sei o que pode estar acontecendo. Vão chegando, se acomodando, que a gente já começa. É bom que eu vou respirando para eu entrar aqui no ritmo da roda, não deixar que isso afete a nossa energia, o nosso entusiasmo, a nossa vontade de estarmos juntas e começarmos essa semana, que é pura potência, de um outro jeito que não em presença, em conexão, ancoradas em nós mesmas, com intenção clara do que a gente quer viver, emanando essa intenção através de todos os nossos corpos, né? Minhas queridas, quarta-feira passada a gente viveu 2 grandes portais, o equinócio de outono e o ano novo astrológico. Ano novo astrológico traz essa força de recomeço, né? O ano novo astrológico começa com o Sol em Áries, esse signo que fala de nascimento, de explosão de vida, do ovo se quebrando, da semente se abrindo, do parto, do Big Bang. Áries é essa força que nos traz vida. Vida. É o início de tudo. Então, é nessa energia que a gente está. Nós estamos caminhando para a lunação ariana, que começa dia 8, com um eclipse solar. Esse eclipse dessa madrugada é meio que um preparo para o eclipse do dia 8, que vai pegar. Bom dia a todas que estão chegando aqui, as que vieram do YouTube. Eu tive problemas para entrar lá, mas a gente segue por aqui juntas. Minhas queridas, esse ano a gente inicia essa temporada de eclipses, né? Os eclipses de 2024 vão acontecer no eixo Libra e Áries. Então, o que acontece? Vamos lembrar o que é um eclipse, né? Eclipse, a palavra eclipse vem
de uma palavra que quer dizer deixar para trás. No eclipse existe um alinhamento. Isso é muito importante para a gente ter claro dentro de nós. Um alinhamento. Quando acontecem eclipses, Sol, Lua e Terra se alinham. No eclipse lunar, quando a Lua está cheia, Sol está de um lado, Lua está do outro lado da Terra. Então a gente tem o Sol, a Terra no centro, a Lua do outro lado. Então imaginem essa sequência alinhada dos três, né? Dos dois luminares e da Terra. O Sol, a Terra fica entre o Sol e a Lua e impede que a Lua receba toda aquela luz do Sol que faz com que ela apareça cheia no céu. Lua cheia é período de oposição entre Sol e Lua. No eclipse, nós, planetinha Terra, estamos ali posicionados entre os dois luminares. Então, a luz do Sol não alcança a Lua. Essa noite, essa madrugada, a gente teve um eclipse penumbral, o que significa que não foi um eclipse total. A Lua, se a gente conseguisse ver esse eclipse aqui no Brasil, parece que região sul, centro-oeste conseguiria ver, aqui onde eu tô não veria, e ainda estamos num tempo de chuva, então a gente realmente não ia conseguir. Veria a Lua parcialmente escurecida. Dentro da astrologia, Sol representa o futuro. É aquela lanterna que ilumina o que vem pela frente. A Lua representa o que foi, o passado. E a Terra, lugar de ação, representa o presente, aqui e agora. É onde a gente pode atuar, né? Agir. O Sol, essa noite, hoje ainda, está no signo de Áries. Esse signo que inaugura o ano novo astrológico. Esse signo que traz força de vida, que nos manda para frente. A vida chega e quer se manifestar. Então é um signo de fogo, é um signo que fala de ação, de realização, de ir em frente, de dar vida àquilo que a gente quer. Áries é considerado por muitos um signo agressivo. A agressividade de Áries vem dessa força de fazer acontecer. De fazer acontecer. Então, o Sol tá ali. E o que ele tá falando para nós? Olha para isso. Tá iluminando o nosso futuro. Tá iluminando para frente. Você precisa disso nesse momento. A Lua foi eclipsada, escurecida. Então, deixa esse passado para trás um pouquinho e olha para o futuro. E onde é que está a Lua? Lá em Libra. O que Libra fala para nós? Libra fala de equilíbrio, fala de relacionamentos, fala de eu e o outro. É um signo de ar que fala de ideias. Ela foi escurecida, ela foi eclipsada. Então, o que está no centro desse eclipse? Esse olhar para a força ariana, esse olhar para a nossa individualidade, esse olhar para o que eu estou fazendo por mim,
Como é que eu estou criando espaço e tempo para mim? Como é que eu estou usando essa força de vida na minha vida? Principalmente nós, mulheres, temos uma tendência muito grande a nos diluirmos nos relacionamentos, a fazer eu não sei nem o nome disso, entra nas relações e vai vai desaparecendo e vai deixando o outro tomar conta. Esse eclipse e o próximo estão falando: quem é você dentro das relações? A simbiose, obrigada. Né? A gente entra e se mistura. Esses dois eclipses, o de hoje e o do dia 8, então a gente está aqui num período que está falando: minha filha, quem é você dentro das relações? É voltada a relacionamento afetivo e parceria? Sim, porque Libra é regente da casa 7. E a nossa casa 7 é a casa que fala de relacionamentos e de parcerias mais próximas. Mas isso é algo importante para qualquer relação. Em qualquer relação que a gente se encontre, que a gente entre, a gente precisa preservar a nossa energia, o nosso espaço, o nosso tempo, o tempo para mim, para não desaparecer dentro daquela relação. É sobre isso, minhas queridas. E aí a gente pensa o seguinte: vamos trazer para essa conversa vários elementos. A gente passou agora pelo equinócio de outono, né? E o que o equinócio de outono nos pede? Tempo para mim. Equinócio de outono, olha eu pondo o microfone no computador. Se eu tô só no celular, para que isso? Passou um caminhão na rua, eu falei, deixa eu cuidar do som, mas eu só tô no celular. Não adianta pôr fone, pôr microfone no computador. O outono, minhas queridas, é esse período de transformação. É esse período que fala: vem para dentro, volta para você. Encontre-se com a sua feiticeira, com essa mulher que consegue separar o que fica e o que vai. Com essa mulher que permite que a morte aconteça, que desapega. Nós temos essa força em nós. Nós temos em nós, mulheres, esse impulso de estarmos com a gente, de fazermos as transformações necessárias dentro de nós. Outono é um período que reforça isso. É a energia da lua minguante, a energia do período pré-menstrual, é a energia de tempo para meditar, de tempo para mim, de tempo para metamorfose. E se eu consigo criar na minha vida esse tempo para mim, mulheres, naturalmente eu inicio esse processo de escuta de quem eu sou, do que eu quero, de escuta de mim mesma. E eu saio dessa simbiose com o outro, desse emaranhamento com o outro, de virar uma bagunça, de não saber o que sou eu, o que é a outra pessoa. É tempo para mim que me permite ser quem eu sou. Conhecer quem eu sou, sustentar meu campo, minha energia, meus desejos, minhas vontades, sustentar o meu espaço.
Outra referência importante, ontem foi Domingo de Ramos. Dentro da religião católica, a gente está vivendo a semana mais importante do ano, que é essa Semana Santa, que vai culminar na celebração da morte, do renascimento de Jesus. Morte, ressurreição. Então, é uma semana muito potente. Essa é uma história contada há 2000 anos, por 2000 anos, repetida, celebrada por 2000 anos, por milhares de pessoas ao redor do mundo. Então, sendo você católica ou não, essa energia está vibrando em nós. Eu moro numa cidade de 20 mil habitantes, no interior de Minas Gerais, uma cidade onde a maioria da população é católica. O centro da cidade é uma basílica e não tem como não entrar nessa energia. Tá aqui, é palpável. Eu me conecto muito com a história de Jesus, muito mesmo. Eu gosto de ler o Evangelho, eu gosto de ouvir as histórias sobre ele, eu procuro outras leituras que tragam referências a esse grande mestre que foi Jesus. E o que se lembra no Domingo de Ramos? Do que se lembra? Da entrada de Jesus em Jerusalém, naquele jumentozinho, num burrinho. Eu não sei se vocês conhecem a história. Jesus volta para Jerusalém para viver a paixão e a ressurreição, né? Ele sabia que isso ia acontecer. Então, nesse retorno dele para Jerusalém, ele pede para que os discípulos encontrem um animal para que ele adentre a cidade, e encontram só um jumento, um burro, e é nesse jumento, nesse burro que ele entra. E quando ele chega em Jerusalém, lá já estavam se preparando para a Páscoa, porque a Páscoa era uma celebração judaica ancestral. As pessoas já estavam acampando na cidade para viver a Páscoa judaica. As pessoas fazem uma festa para Jesus entrar. Uma festa. Chacoalham os galhos, Hosana, Hosana, filho de Deus, enfim. E ele entra na cidade com essa festa. 5 dias depois, essas mesmas pessoas que festejaram a chegada dele o condenam à morte. Uma morte, a crucificação. E o que isso nos conta? 2 coisas me contam. Uma, que a gente não se apega aos momentos de glória e celebração e festejo e reconhecimento, porque eles passam, assim como a gente não se apega às situações de dor e morte e sofrimento, como a crucificação, porque elas também passam. E o que eu acho mais importante, a gente não direciona a nossa vida a partir da ação do outro. E isso está em jogo nesse eclipse. Porque se eu vivo a partir da reação-ação, do movimento dos outros, eu posso me enganar muito, me decepcionar muito, me frustrar muito. E eu posso desaparecer no meio desse... Jesus sabia quem ele era. Ele não precisava nem da festa e nem daquilo da condenação depois. Ele sabia quem ele era. Ele era o Cristo. E eu não estou pedindo para que a gente seja como Jesus, porque eu sei que tá assim, mas a gente pode seguir esse exemplo de quem sou eu. Porque se eu sei quem sou eu não permito que o que o outro diz, que o que o outro fala me atinja.
nem os elogios e nem as palavras que me põem para baixo. Eu não dependo desse reconhecimento, eu não dependo desse olhar do outro sobre mim para saber quem eu sou. Então, minhas queridas, outone-se. Para a gente passar por esse ano, que vai ser um ano que vai nos pedir muito isso, os efeitos desses 2 eclipses duram por 6 meses. A gente vai estar nessa força, mexendo em nós, nos nossos relacionamentos, por pelo menos 6 meses. Então, de agora até final de setembro, começo de outubro, a gente vai estar muito nessa energia. E o que a gente precisa para sairmos desse período maiores? Precisamos de tempo para nós. Precisamos de outono. Precisamos de entrar em contato com quem a gente é. Precisamos de fazermos esses mergulhos, termos conexão com a nossa natureza profunda, que é uma das patas da nossa mulher selvagem. Porque quando a gente faz isso, a gente ganha força interna. Eu já devo ter contado isso para vocês, porque isso eu já devo ter feito essa pergunta que eu vou fazer para vocês, porque essa é uma pergunta que eu sempre faço nas minhas palestras, eu já devo ter trazido para cá. Se eu chegar aqui e te disser: oi, tudo bem? Você é uma mulher. Você vai falar para mim: óbvio, claro que eu sou uma mulher. Se eu chegar aqui e falar: oi, bom dia, nossa, como você tá linda hoje, você já vai ficar assim: puxa vida, como você é generosa. Será? Cara, como você é idiota. Por quê que quando eu digo que você é mulher, você fica confortável? Porque você tem certeza disso. Você tem certeza de que você é uma mulher. Você tem certeza de que você é linda? Você tem certeza de que você é generosa? Você duvida ou tem certeza se é ou não uma idiota? Quando a gente não se conhece, quando a gente não sabe quem a gente gente acredita no que os outros falam. E a gente deixa que os outros nos definam. A gente faz do outro um espelho para saber um pouquinho mais disso que a gente ainda não sabe. Então, minhas queridas, aprenda mais um pouquinho sobre vocês. E para fazer isso, tempo para mim. La Loba, o primeiro conto desse livro, fala, né, da gente entrar no nosso deserto e pegar os nossos ossos que estão ali afundados nesse deserto, olhar um por um, conhecer esses ossos e montar o nosso esqueleto dessa mulher selvagem que a gente quer ser. Para isso, a gente precisa estar no deserto, permanecer no deserto,
permanecer com a gente, nos dar esse presente, né? Então é isso, minhas queridas. Estamos aqui no outono, num ano novo astrológico, na força de um eclipse lunar, indo para a força de um eclipse solar que vai acontecer no dia 8. Como você escolhe viver esse ano? Como você escolhe viver esses próximos 6 meses? Eu tenho um convite para fazer para vocês que eu ainda não fiz aqui. No dia 9 de abril, começa a turma 1 da mentoria Las Lobas. Uma mentoria que vai fazer o quê? Olhar e curar e integrar masculino e feminino. Porque se a gente não tem essa integração dentro, a gente não consegue integrar fora. Em 10 encontros, nós vamos fazer um percurso de identificar o nosso feminino, o nosso masculino e integrá-los. Eu tô trabalhando nessa mentoria e tá assim muito, muito especial. Eu já tenho algumas mulheres inscritas, a Aline já tá lá. E como é a primeira turma dessa mentoria, tem um presente muito especial. Quem entra na mentoria ganha a comunidade. Ganha a comunidade Ser Selvagem. Então, só nessa primeira turma, quem vem para a mentoria ganha a comunidade. Você pode fazer aplicação para a mentoria até dia 8, porque a gente começa no dia 9, na força desse segundo eclipse do ano. Na bio tem os links. Tem o link de aplicação da mentoria, tem link de inscrição na comunidade, que ainda tô recebendo mulheres. Tá tudo lá. Eu não tinha ainda pensado na conexão dessa mentoria com essa força dos eclipses e dos movimentos, mas muito sincrônico. Tá muito sincrônico com isso. É um olhar para mim e um olhar para mim dentro das relações. É um cuidar de dentro para que aqui fora as coisas aconteçam, né? Muito bonito isso. Então vamos ouvir La Loba. Vamos ver o que La Loba nos traz. O computador tá ressuscitando agora. O que será que foi isso, viu? Eu vou tentar baixar essa live aqui e jogar no YouTube, mas eu não garanto que eu consiga. Gente, a minha pergunta para La Loba hoje então vai ser, para essa semana de lua cheia e de eclipse lunar, o que é importante para nós? Eu falei isso, Thay, que o Mercúrio retrógrado começa dia 2, né? A gente já tá na sombra dele. Deve ter a ver. Para onde a gente olha essa semana de lua cheia e de eclipse lunar? O que é mais importante para nós? Patinho feio. A procura da nossa turma, a sensação de integração como uma bênção. Página 212. Como patinho feio, o intruso aprende a evitar situações em que possa agir certo, mas mesmo assim dar a impressão errada. O patinho, por exemplo, sabe nadar bem,
mas não tem a aparência devida. Por outro lado, a mulher pode ter a aparência perfeita e não conseguir agir corretamente. Existem muitos ditados sobre pessoas que não conseguem e que no fundo não querem esconder o que são. Desde um muito conhecido no leste do Texas, que diz: você pode vesti-las com esmero, mas não pode sair com elas, até um espanhol: ela era uma mulher com uma plumagem negra por baixo da saia. Na história, o patinho feio começa a agir como um pateta, aquele que não consegue fazer nada certo. Ele joga poeira na manteiga, ele cai no barril de farinha, ele não antes de mergulhar primeiro no latão de leite. Todas nós já passamos por isso. Não conseguimos fazer nada certo. Tentamos melhorar. Em vez disso, pioramos. Não era para o patinho ter entrado naquela casa, mas isso acontece quando se está desesperado. Vai-se ao lugar errado em busca da coisa errada. Como dizia uma querida amiga minha já falecida, não se pode tirar leite na casa do carneiro. Embora seja útil abrir canais até mesmo para aqueles grupos aos quais não pertencemos e seja importante tentar ser gentil, é também imperioso que não nos esforcemos demais. Página 212, Ju. Não é imperioso não nos esforçarmos demais, não acreditar demais que se agirmos corretamente, se conseguirmos conter todos os nossos impulsos e contrações da criatura selvagem, poderemos realmente passar por damas educadas, recatadas, contidas e reprimidas, belas, recatadas e do lar. Isso fui eu que falei, tá? Não tá no livro, não. É esse tipo de atitude, aquele tipo de desejo do ego de integrar-se a todo custo, que destrói o vínculo com a mulher selvagem na psique. E então, em vez de uma mulher vital, temos uma mulher simpática, a quem foram arrancadas as garras. Temos então uma mulher bem comportada, com boas intenções, nervosa e ofegante no anseio de ser boa. Não. É melhor, mais elegante e mais profundo ser o que somos e como somos, deixando que os outros também o sejam. O que a gente precisa ver nessa semana? O quanto a gente está fazendo de conta que a gente é o que a gente não é. Áries, esse signo onde o Sol está, nos fala de individualidade, nos fala de autenticidade. Ser quem a gente é. Eu sou uma mulher. Eu me reconheço como uma mulher. Eu sei que eu sou uma mulher. O que mais você é e sabe que é? Será que as tuas garras também foram cortadas? Será que por baixo da tua saia tem alguma coisa escondida? O que, mulheres, a gente está fazendo de conta para se adaptar? Esse trecho do livro ao qual do conto ao qual ela se refere é quando o patinho já saiu do quintal e ele começa a perambular e a buscar pela sua turma, né? Ele ainda não sabe que ele é um cisne. Ele tá andando para lá e para cá tentando descobrir quem ele é. E ele chega nessa casa. E ali nessa casa, eu acho que nessa casa é a casa que tem as crianças. Ele vira um patetão e ele pula no barril de leite, ele faz tudo errado. Porque ali não é o lugar dele. Quando a gente não tá no nosso lugar, a gente pode agir como uma pateta, como
uma pessoa desengonçada e ter essa sensação que a gente está errada o tempo inteiro. Mas não é que a gente está errada, a gente só está no lugar errado. Como a gente está falando aqui de relacionamentos, acho importante a gente olhar se a gente está num relacionamento que nos aceita como a gente é. A gente está falando de relacionamento porque o eclipse está falando de relacionamento. Será que você está num relacionamento onde você consegue ser quem você é? Porque se você ficar agradando para ser aceita o tempo inteiro, deixando de ser você para agradar o outro, você vai virar nada. Você vai desaparecer. Você vai se tornar o outro. Eu gosto de lembrar, vocês, já contei isso aqui várias vezes, quando aconteceu aquela crise que eu conto para vocês no vídeo de ontem, A Loba, né, a série de vídeos que eu vou fazer sobre a minha história. Provavelmente eu vou contar isso no outro vídeo, mas já tô dando um spoiler. Quando eu adoeci, eu saí daqui, de Borda da Mata, sul de Minas, e fui para São Paulo em busca de uma terapia. Porque aqui na época não tinha ninguém assim que eu conhecesse. E lá, minha irmã morava lá, e enfim, fui para lá. Eu ia para lá, teve uma fase de eu ir toda semana em São Paulo. Eu fico a 230 quilômetros de São Paulo, mais ou menos. Primeira vez que eu cheguei nessa terapeuta, ela me perguntou um monte de coisas sobre mim. E eu simplesmente não sabia responder. Eu não me conhecia. Eu me lembro dela me perguntar qual era a estação do ano que eu mais gostava. Eu não sabia. Eu não sabia que era o outono. Ela me perguntou das músicas que eu gostava. Eu só ouvia as músicas que meu marido ouvia. Ela me perguntou a cor do meu sangue menstrual. Eu não sabia. E mais um monte de coisas que eu não sabia. Eu sabia tudo sobre o meu marido, sobre meus filhos, mas eu não me conhecia, a ponto de não saber que música eu gostava. Antes eu gostava disso, agora não sei mais. Então, mulheres, é hora da gente voltar para nós, voltar para casa, voltar para dentro, aprender sobre nós mesmas, nos transformarmos no nosso grande projeto, grande laboratório. É muito legal a gente dominar um conhecimento, saber um livro inteiro, sei lá, ser aí a engenheira, a advogada, a psicóloga, a terapeuta, a dona de casa, sei lá o que você é, a melhor, ter mestrado, doutorado, ter tudo, ter muito conhecimento. Legal, acho legal. Mas sem conhecer você antes, isso não vai te levar muito longe. Vai chegar o momento que você vai questionar. Acabei de quebrar minha unha. Você vai questionar. O que é que eu estou fazendo da minha vida? Que vida é essa? Que lugar é esse? Encontre o seu lugar. O lugar onde você possa ser quem é. E para isso você tem que saber quem você é. Porque senão você vai ficar aí perambulando como esse patinho. Tá? Obrigada, Selma. Minhas queridas, é isso. Semana intensa, sintam. Observem, anotem sonhos, tudo que chega.
A gente já está vivendo esse período há alguns dias, então você já pode estar percebendo aí qual é a grande virada que você está precisando, tá? E vamos lá, viver mais uma semana. Um beijo para todas. Ó, tem a aplicação da mentoria lá no link da bio, viu? Então, sente aí, se for seu momento, aplica que eu entro em contato com você.